Amém, né? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que aqui se encontram e aqueles que estão nos assistindo por meio dessa transmissão. Pois bem, hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e hoje nós iremos estudar a nossa 4ª igreja, a igreja de Tiatira. Por isso que o tema de hoje é Igreja de Tiatira, virtuosa, porém relapsa. E quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 30. Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 30, onde nós iremos estudar ou iremos expor esta carta. Diz assim o versículo 18, na tradução Almeida, revista e atualizada. Amém, né? Leamos. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das coisas, das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos mais uma vez. Pai Santo, aqui nos encontramos, ó Deus, na Tua presença, para estudar a Tua palavra, para expormos a Tua palavra, ó Pai querido. Ó Pai, aqui é um vaso frágil diante de frágeis vasos, ó Deus, que estão aqui para ouvir a Tua palavra, tanto de maneira presencial, como também, ó Deus, por meio dessa transmissão. Ó Pai, guia-nos, ó Deus, para falar a Tua palavra, e Tu, Senhor Deus, preencher os corações daqueles que estão vendo e ouvindo o que está sendo pregado nesta noite. Eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém. Meus queridos, como eu disse a vocês, a mensagem de hoje tem como título Igreja de Tiatira, virtuosa, porém relapsa. A Escritura, ela claramente nos revela de que Deus, ele casa muito bem, ele une muito bem a conduta cristã com doutrinas bíblicas. Uma igreja saudável biblicamente,
ela não é uma igreja que apenas ela tem doutrinas corretas, que nós chamamos de ortodoxia, mas também ela tem uma conduta correta, que nós chamamos de ortopraxia. Então é um casamento, não existe isso. Eu defendo uma doutrina correta, mas não tenho um comportamento correto. Eu vivo um comportamento correto, mas eu não tenho uma doutrina correta. Então uma igreja saudável, ela tem as duas coisas. E por isso que quando isso não acontece, o que acontece? O que faz? Deus adverte. Ele adverte. Se falta uma dessas coisas, ele adverte a igreja, ele adverte o crente, para que não falte uma coisa, não falte outra. Vamos imaginar como se fossem as nossas duas pernas. Nós sabemos que algumas pessoas, elas podem andar com uma perna ou sem nenhuma perna, mas isso é de maneira deficiente, ela não consegue fazer as atividades de maneira perfeita. Então, de maneira semelhante, uma igreja, para ela andar corretamente na vontade de Deus, ou um crente para andar bem na vontade de Deus, ele precisa ter essas duas coisas em nossa vida. E o desejo de Cristo é encontrar essas duas qualidades na igreja dele, na igreja local. Essa é a vontade dele, encontrar essas duas qualidades na Igreja Batista Nova Vida. Não somente na Igreja Batista Nova Vida, mas em todas as igrejas. Na vida de cada crente também. Já que igrejas, ou a igreja local, não é formada pelo prédio, é formada por pessoas. Então ele deseja que cada um de nós tenhamos também essas duas qualidades. E é por essa razão que a mensagem de hoje ela vai falar que a vida virtuosa ela deve ser, sim, acompanhada de uma defesa, não somente teórica, mas prática das doutrinas bíblicas. E no caso de hoje, dos ataques que acontecem dentro da igreja. Veja que na semana passada, na igreja passada, o ataque vinha da onde? O ataque vinha de fora. Vinha de dentro, melhor falando. Vinha de fora. E a igreja foi fiel. Mas, quando o ataque vem de dentro, parece que é mais difícil, porque estamos lidando com pessoas que estão no nosso meio, pessoas que nós amamos, que fazem parte do nosso convívio, e talvez seja isso, talvez a maior dificuldade de lidarmos com isto. A igreja de Éfeso, ela foi zelosa na doutrina, mas ela falhou no amor para com aquelas pessoas dentro da igreja que estavam agindo contrário à vontade de Deus. Hoje nós iremos perceber que a igreja de Tiatira, ela permanece firme nas virtudes, nas qualidades cristãs, mas ela cede, ela negligencia, ela tem um lapso, como nós colocamos aqui no título, ela tem lapso em relação a combater aquele grupo de pessoas que estavam dentro da igreja trazendo doutrinas falsas ou comportamentos falsos, né? E por fim iremos perceber também que isso fará uma grande diferença no dia do juízo, né? Como nós tratamos essas duas coisas, doutrina e conduta, vai fazer diferença no dia do julgamento final, no dia do juízo, ou no dia que Cristo vier julgar a igreja, ou vier trazer um julgamento, um juízo sobre cada crente que faz parte de sua igreja. E a primeira coisa que nós precisamos saber sobre isso é que o Filho de Deus discerne a conduta virtuosa mesmo diante do lapso doutrinário que há em várias igrejas. Esse discernimento de Cristo, que Cristo faz entre a conduta virtuosa e o lapso doutrinário, nós encontramos nesse texto de maneira especial nos versículos 18 a 20. Você vai perceber que, falando dessa percepção, ele começa falando de que ele vai escrever ao líder da igreja, ao anjo da igreja, ao líder da igreja que está na cidade de Tiatira. E Tiatira, ela ficava a 64 quilômetros da cidade de Pérgamo, que foi a igreja anterior. A estrada comercial fazia uma espécie de um semicírculo. Era assim que era a cidade. Então ela ficava a 64 quilômetros
de Pérgamo, né? Essa igreja, ou essa cidade, melhor falando, das 7 cidades do capítulo 1 a 3, ela é a menos importante, né? Em influência. Mas nessa cidade ela era uma cidade militar. Ali havia um posto militar estratégico. Sempre houve, e ali os romanos também colocaram esse posto militar estratégico. Essa cidade, por ela está num lugar estratégico, ela tinha um grande centro comercial. Porque ela fazia parte dessa rota comercial, e era a cidade que mais havia associações de profissionais como padeiros, artesãos de bronze, produtores de roupas tingidas. Então havia várias associações, e cada associação dessa havia o seu deus ou a sua deusa padroeira. Para que você percebeu que a semelhança que existe hoje com algumas religiões aqui no Brasil, ou seja, cada profissional. Eu era sapateiro, então eu fazia parte de uma associação, e nessa associação tinha um padroeiro. E ao participar dessa associação, eu era praticamente obrigado a participar das festas dessa associação e, logicamente, participar de uma associação em que havia adoração àqueles deuses. Mas o deus principal daquela cidade era Apolo. Apolo era conhecido como filho de Zeus, né? Zeus era o deus supremo, o deus maior da mitologia grega, né? E ele era chamado filho de Deus. E é interessante que para essa cidade, que tinha como deus principal Apolo, veja como Cristo se apresenta. Ele faz um contraponto. Não é Apolo que é o filho de Deus. Ele se apresenta como sendo o filho de Deus, como o filho de Deus não de Zeus, mas o filho de Deus, do Deus verdadeiro, o Deus Yahvé. E a descrição que ele faz, que como filho de Deus, que vai também, de alguma maneira, fazer um contraponto a Apolo, é que ele vai dar duas qualidades aqui. Eu vou escrever de duas maneiras. Primeiro vai dizer que ele tem olhos como chamas de fogo, e depois vai dizer que seus pés são semelhantes a bronze polido. Se você lembrar da primeira mensagem que nós falamos das características de Jesus, do Cristo exaltado, você vai perceber que essas duas características aparecem nessa descrição de Jesus. E ela também faz referência a Daniel, capítulo 10, versículo 6. Mas o que são olhos? O que são olhos como de fogo, como chama de fogo? O que são olhos como chama de fogo? Esse símbolo retrata a percepção que Cristo tem, e também que o seu juízo ele é penetrante, ou seja, ele consegue conhecer profundamente cada pessoa. Mais tarde no texto ele vai dizer isso claramente. Então, ou seja, Cristo é aquele que sonda os nossos corações, que sabe a intenção do que se passa na nossa mente. Ele consegue penetrar. Os seus olhos são como de fogo, porque é como se fosse um raio-x, mas um raio-x perfeito, que consegue ver de maneira perfeita tudo que acontece dentro de nós. Então, não podemos esconder nada de Jesus. E o que significa pés semelhante a bronze polido? O que ele quer dizer isso? A cidade de Tiatira, ela tinha uma associação, uma associação muito rica de pessoas que trabalhavam com metais, que trabalhavam com ligas metálicas. E uma delas era a liga metálica de cobre e zinco, né? Feito por esses profissionais daquela cidade. E essa descrição, ela fala diretamente da força de Cristo e da glória de Jesus. Ela era uma figura, era um símbolo militar. Mais uma vez, nós percebemos nesse texto aqui que ele faz um contraponto a Apolo, porque Apolo, ele era considerado como um guerreiro, que vinha montado no cavalo branco com manchado de 2 lâminas. Então, Cristo está dizendo, eu sou o Filho de Deus, não é o Deus de vocês que é o Filho de Deus. Eu sou aquele que conhece os corações de todas as pessoas, ninguém consegue esconder nada de mim.
e eu sou o guerreiro, eu sou o guerreiro de Deus. Eu que tenho realmente a força, eu que tenho realmente a glória, eu sou isso. E isso é importante para nós entendermos o restante da carta aqui, dessa carta aqui. Porque quando ele fala desse aspecto, ele vai mostrar duas coisas que Cristo consegue discernir, que Cristo consegue perceber na carta aqui. A primeira delas está no versículo 19, que fala do conhecimento perfeito que Cristo tem sobre aquela igreja, a igreja de Tiatira. E a primeira coisa que ele vai revelar aqui, ele vai revelar algo bom daquela igreja. Ele vai fazer um elogio àquela igreja. Ele vai dizer que aquela igreja tinha pelo menos 4 virtudes, ou 4 virtudes que eram 4 qualidades que se destacavam. Ela tinha amor, ela tinha fé, tinha serviço e tinha perseverança. O que faltava na igreja de Éfeso era amor. Essa igreja amava. Então ela amava a Deus e amava o seu próximo. Porque na Bíblia não tem como desligar. É como se eu dissesse assim, ó, eu amo a Deus, mas não quero frequentar nenhuma igreja, porque eu não gosto daquela igreja. Então na prática, você está dizendo que você não ama a Deus. Porque não tem como desligar amor a Deus com amor aos irmãos. É íntimo. É como se alguém dissesse que ama uma parte de si, não, mas não tem como. E a fé aqui, a fé ela significa tanto confiança quanto também a ideia de fidelidade. E a palavra serviço aqui é a palavra grega diaconia, né? A ideia de você estar cuidando dos outros. Não é um serviço teórico, mas um serviço prático. Então, e a palavra perseverança diante das circunstâncias. Então, essas 4 qualidades, elas falam da fidelidade do crente a Deus e também do cuidado que o crente deve ter para com outros irmãos. Então, essa era a virtude, era uma igreja virtuosa por causa disso, porque ela tinha essas qualidades. Ela tinha um relacionamento perfeito com Deus e tinha um relacionamento perfeito, prático, com os irmãos. Mas, meus queridos, quem dera se fosse apenas qualidade. Ela tinha virtudes na conduta, mas ela falha, era relapsa na doutrina, na defesa da doutrina cristã. E aqui o texto vai dizer que ela tolerava uma certa mulher. A palavra grega para tolerar, ela é interessante que literalmente essa palavra significa perdão. Mas nesse contexto, a ideia aqui é que ela está permitindo, está sendo consentindo. Ela está sendo negligente na defesa da palavra de Deus, na defesa da doutrina correta. E, meus queridos, é uma coisa que precisamos ter muito cuidado, porque às vezes, porque pessoas dentro da igreja começam a agir contrário à palavra de Deus e nós passamos a ser negligente em relação à doutrina, porque nós não queremos magoar aquela pessoa, nós temos um carinho por aquela pessoa. E aqui, olhando para essa igreja, Jesus está discernindo, está olhando para aquela igreja ali, olhando para o coração de cada irmão, está reprovando aquela igreja por essa atitude dela. Está elogiando porque ela tinha virtudes, tinha qualidades, mas está agora reprovando, está agora advertindo, porque ela não está cuidando da doutrina, porque eram outros irmãos dentro da igreja. E vai dizer que essa igreja ela estava consentindo com uma certa mulher, que ela, aqui está sendo, é um nome simbólico, a Bíblia não revela qual era o nome desta mulher, não diz o nome dela, mas usa aqui um nome, um cognome, um nome, um apelido, pode dizer assim, para caracterizar. Ou seja, aquela mulher, ela tinha a mesma característica da rainha fenícia Jezabel, que era casada com o rei de Israel, chamado Acabe. Ou seja, uma pagã casada com crente. Bagunçou o rei de Israel. E agora, uma pessoa dentro da igreja com atitude pagã, ou com coisas contrárias à vontade de Deus. E a igreja estava sendo negligente em relação a isso. Interessante que o texto diz, ela se declara profetiza.
ela se denominou, se denominou como profetisa. Então ela não era profetisa de fato de Deus. Então, por quê? O que ela fazia? Ela dizia que tinha revelações de Deus, conhecia as coisas profundas de Deus. Mas mais tarde, Jesus vai dizer que ela na verdade era coisas profundas de Satanás. Por quê? Porque não se pode ensinar algo contrário às Escrituras e ser de Deus. Não se pode. Não pode, meus irmãos. Olha o perigo que corremos aqui. E aí, eu confesso aos irmãos que durante a semana, enquanto eu estudava esse sermão, eu fiquei pensando se diria o que eu vou dizer aqui agora. Mas esse é o único momento na Bíblia, em todo o Novo Testamento, em que uma mulher aparece à frente de um grupo liderando. E por incrível que pareça, é o quê? É uma falsa mestra. É uma falsa profetisa. Nos demais casos, é o homem quem lidera. É o homem quem ensina a igreja. E o exemplo que nós temos de uma mulher ensinando é uma falsa profetisa, desviando o povo de Deus. Por isso que eu falei a vocês que eu refleti bastante se deveria dizer isso ou não. Só para os irmãos refletirem na igreja atual. Se essa igreja ela está caminhando conforme as Escrituras ou não. A única vez que aparece uma mulher liderando na Bíblia, essa mulher, ela está contrariando a palavra de Deus. E ela seduzia a igreja como? Ela dizia que recebeu revelações de Deus e que nas revelações de Deus os irmãos poderiam participar das festas, das associações. Interessante, quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, se eu não me engano, é o capítulo 18 de Deuteronômio. Como é que nós podemos avaliar um profeta? Ele diz o seguinte, olha, se o que ele falar cumprir, preste atenção nisso, porque às vezes muitos de nós somos enganados por falsos profetas, porque nós fazemos o seguinte, olha, o que ele falou, adivinhou, estava certo. Mas veja o que diz a Bíblia. Se alguém diz que profetiza em meu nome, e a profecia se cumpriu, porém ele ensinou a adorar os falsos deuses, é um falso profeta. Ou seja, o que o texto está dizendo? Não é o que ele adivinhou, não é o que ele disse. Mas ele falou assim, aconteceu do jeito que fulano disse. Mas o que ele ensinou, o que ele falou, levou você para distante de Deus? Levou você contra a palavra de Deus? Então tome cuidado. O critério de um falso profeta não é simplesmente ele adivinhar o que vai acontecer, não. Alguém pode dizer algo certo sobre a sua vida e mesmo assim ser um falso profeta. O critério é o que essa pessoa ensina contraria a palavra de Deus? Porque o que nós mais temos aí são pessoas adivinhando a vida de outros, mas ensinando doutrinas contrárias à palavra de Deus. Então tome cuidado, não se engane. É isso que a Bíblia está nos ensinando. E essa mulher, ela estava ensinando as pessoas praticarem aquilo que a Bíblia proibia, que era participar das associações de festas dedicadas a falsos deuses, a estar ali, e inclusive até mesmo em festas onde havia até orgias. E aí, essa igreja, ela era firme na conduta, mas relapsa na conduta cristã. E Cristo revela exatamente isso. Como essa mensagem ela é aplicada a todas as igrejas, Cristo usa a igreja de Tiatira para nos dar algumas lições, mas só quero falar duas. A primeira dela é que qualidades como amor, como fé, como serviço, como perseverança e outras qualidades do Espírito Santo, nós, na nossa leitura
bíblica responsiva, nós falamos do fruto do Espírito Santo. Ali está qualidades. E se você perceber, pelo menos 3 dessas qualidades estão ali no fruto do Espírito Santo. Então, ou seja, nós como cristãos precisamos cultivar essas qualidades em nossa vida. Mais uma vez, essas qualidades elas não são cultivadas no vazio. Capítulo 5, versículo 18 de Efésios, Paulo vai dizer de que não vos embriagueis com vinho, porque onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que ele quer dizer com isso? Você já viu uma pessoa embriagada? Por que ela está embriagada? Porque ela está debaixo do controle do álcool. E aí ela faz coisas que ela não faria se tivesse em sã consciência. Então o álcool, ele enche a pessoa e descontrola a pessoa, levando a praticar coisas que ela não faria se estivesse consciente. Agora, então, o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser controlado pelo Espírito Santo, não é sair da consciência, o Espírito Santo não tira você da consciência. Então, ou seja, eu estou cheio do Espírito Santo, estou fora de si. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos deixa consciente, mas nos enche, nos controla, nos enchendo de qualidade do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, ele é amadurecido em nossa vida. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós somos controlados pelo Espírito Santo, essas virtudes, essas qualidades, elas passam a reinar em nossa vida. Preste atenção. E uma das interessantes é que, no contexto de Efésios, uma das coisas são os papéis familiares. Uma vida cheia do Espírito Santo, a mulher como seu papel, como esposa, de ser submissa, o homem como seu papel de amar a sua esposa de maneira sacrificial, o filho obedece aos seus pais, os pais não irritam seus filhos, então há harmonia no lar. Percebeu aí? Então uma vida cheia do Espírito Santo, meus amados, é uma vida que traz harmonia no lar, e traz harmonia na igreja, e traz harmonia na sociedade. Então precisamos cultivar essas qualidades, essas virtudes, estando submisso à direção do Espírito Santo. Então, enchei-vos, vocês entenderem, está na voz passiva. Ou seja, sede cheios, seria... continue sendo cheio, sendo cheio. Ou seja, nós nos entregamos passivamente à direção do Espírito Santo. E Ele vai nos controlando, nos conduzindo nos nossos relacionamentos familiares e interpessoais, na igreja e fora da igreja. É essa coisa, é essa qualidade que Deus espera que cultivemos em nossas vidas. A outra coisa que precisamos entender é de que, se por um lado nós não devemos ser agressivos na defesa da doutrina, ao ponto de nós esquecermos de amar a Deus e amar o próximo, por outro lado, que essa era a questão de Éfeso, Éfeso foi agressiva. Você percebe alguns debates doutrinários que as pessoas só faltam ir às vias de fato, né? Só faltam puxar a faca e se matarem. E escandalizam o Evangelho. É interessante que diversas vezes Paulo vai dizer que não entra nesse tipo de contenda. A gente vai ficando velho, vai aprendendo isso, né? Eu gostava mais de debate quando era mais jovem, né? Mas já passei dos 40, a gente vai tendo um equilíbrio maior, né? Então, defender as Escrituras não é brigar, porque nós podemos perder nós podemos não ter equilíbrio na conduta. Mas se nós não devemos defender, ser agressivo de uma maneira tal que nós percamos essa virtude de amar, por outro lado, o nosso crescimento em virtudes cristãs, ou em virtudes do cristianismo, não deve ser seguida pela negligência de doutrinas. Lendo um autor, Craig Plummer, ele dizia o seguinte: as seitas, interessante que as seitas, elas cultivam bastante um bom relacionamento. E interessante que se engana. Alguns crentes batistas, não, pastor, eu não vou mais porque, rapaz, lugar fulano,
é muito bom, a gente é muito bem recepcionado, os irmãos cuidam de nós. Então, ou seja, cultiva o relacionamento, mas não cuidam da doutrina. Por isso que são seitas. E aí enganam muitas pessoas. Então nós temos que ter cuidado de que está faltando uma perna, né? Ou seja, a pessoa, aquele lugar está cuidando da conduta, mas o que ela ensina contraria a palavra de Deus. Por isso que a advertência da palavra de Deus para nós é que nós devemos sim, cuidar sim da qualidade, cuidar do nosso relacionamento com Deus, cuidar do nosso relacionamento uns com os outros. Mas nós não podemos ser relapsos, nós não podemos ser negligentes com a nossa doutrina. Porque nós podemos nos tornar igual uma seita, que tem bons relacionamentos, mas está perdida porque está distante da palavra de Deus. Uma coisa não exclui a outra. As duas coisas são necessárias. Precisamos defender a nossa fé, principalmente quando ela está corrompendo dentro da igreja a heresia. Às vezes precisamos ser firmes. Não somente o pastor, mas toda a igreja tem que ser firme no combate àquela doutrina que está corroendo, que está matando a igreja, que está levando a igreja a estar distante de Cristo. Você percebeu, meus amados? O nosso papel não é só crescer, não é só crescer no relacionamento, mas também crescer no conhecimento. O apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, vai dizer que nós precisamos conhecer de uma maneira tal a palavra de Deus que quando alguém pedir razão de nossa fé, nós saibamos falar. É essa a importância da EBD, que muitos irmãos negligenciam. É triste olhar para os vídeos da igreja e ver ali 20, 30 só, numa igreja com mais de 100 pessoas. Onde estão os outros demais irmãos? É triste olhar para isso e perceber o quanto os irmãos não entendem, não participam da EBD, são negligentes em relação à EBD, e depois são presas fáceis quando a heresia entra na igreja, porque não conhecem a palavra de Deus, não tem tempo para isso. Precisamos ter cuidado, principalmente quando o falso profeta está dentro da igreja. Precisamos cultivar virtudes, mas também precisamos não ser relapsos na defesa da doutrina. E outra razão para isso, que é a segunda, é que o Filho de Deus usa o seu discernimento para separar nas igrejas os virtuosos daqueles que são relapsos. Você percebeu agora aqui? Os versículos 21 a 29, na verdade até 28, ele vai falar do julgamento, irão falar do julgamento que Cristo iria trazer, ou que trouxe sobre a igreja de Tiatira. Esse juízo não era igual para todos e nem vinha não vinha com ausência de oportunidade para arrependimento. Nesse texto nós encontramos pelo menos 4 grupos, que na verdade acabam sendo 3. A primeira aqui, veja que o texto vai dizer, o versículo 21 e a primeira parte do versículo 22, vai falar que Deus iria trazer um julgamento sobre aquela falsa profetisa. E esse falso julgamento era uma doença terrível. E a figura de linguagem que ele vai usar aqui, o símbolo que ele vai usar aqui, é que ele ia prostrar de cama. Ou seja, ele ia adoecer. A ideia era exatamente essa. Mas nós podemos parar e aqui achar que Deus está sendo... Puxa, porque é interessante, uma coisa nós escutarmos isso de alguém que não convive no contexto da igreja e que não conhece as Escrituras. Outra coisa é ouvir o que eu vou dizer agora daqueles que vivem no contexto da igreja e não lê as Escrituras. Mas Deus é horrível, como é que Deus é terrível? Como é que Deus faz isso? Quando olha para as páginas da Bíblia onde fala de julgamento de Deus. Não é interessante?
que nenhum julgamento de Deus, ele vem antes de uma oportunidade para arrependimento. Por isso que eu, particularmente, discordo daqueles que acham que o homem não tem livre-arbítrio, liberdade, porque as Escrituras estão cheias de textos bíblicos onde desafia o homem ao arrependimento. E que esse arrependimento, caso o homem escute esse arrependimento, caso o homem escute a voz de Deus e se arrependa, ele vai estar livre do julgamento. Então, para mim, é complicado achar, de crer numa predestinação onde não esteja em harmonia com essa liberdade humana. Porque eu tenho que jogar fora todas essas passagens da Bíblia, são milhares e milhares, muito mais do que as passagens que falam de predestinação, que falam isso. E esse texto é uma delas. Vai dizer que essa falsa profetisa, Cristo deu oportunidade. O versículo 21 vai dizer que deu oportunidade. Eu vou ler aqui literalmente o que diz o texto aqui. Diz assim: dê-lhe tempo. Versículo 21. Dê-lhe tempo para que ela se arrependesse. Percebeu aí? Houve um tempo de misericórdia para que ela mudasse aquela conduta. Lembre, eu não vou explicar aqui a palavra arrependimento, mas a ideia de mudança de conduta. Dê-lhe tempo. Houve um tempo de misericórdia sobre aquela mulher, sobre aquela falsa profetisa. Então, o amor de Deus estava ali sobre ela. Queria que ela saísse. Veja que ela estava destruindo a igreja do Senhor. Mas ainda Deus dava oportunidade para que ela experimentasse a mudança. Olha Deus misericordioso. Deu tempo. Mas o texto vai dizer para nós que apesar de deu tempo, todavia não quer se arrepender. Ou seja, continua insistindo em se voltar, continua insistindo em ensinar o que é errado, continua insistindo em praticar o que é errado. Não quer. Não quer. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, que é o versículo 22, na parte B, que vai falar de que algumas pessoas estavam adulterando com ela. E o adultério aqui está no sentido simbólico. Ou seja, estavam praticando ensinos errados. Estavam praticando os ensinos errados que ela falava, que ela dizia. Então estavam participando de uma idolatria, de um comportamento idólatra. Estavam sendo cúmplice. Estavam junto com ela. Mas interessante é que, mais uma vez, o texto vai enfatizar que o julgamento sobre esse segundo grupo, o primeiro grupo é a profetisa, o segundo grupo é esse grupo que estava sendo incitada por ela, estava sendo enganada por ela, disse: eu vou trazer um julgamento sobre esse grupo, caso, olha a condicional aqui, caso não se arrependa. Mais uma vez, a misericórdia de Deus sobre um grupo que estava praticando o que era errado. Eu vou trazer o juízo, mas só vou trazer o julgamento somente se você continuar no erro, se você não mudar, se você não se arrepender. O julgamento de Deus nunca vem antes de dar uma oportunidade de arrependimento, de mudança para a pessoa. E aí, o terceiro grupo, que na verdade é o primeiro, que é os filhos dessa profetisa. E filhos aqui não são filhos literais. Mas quando você percebe a Bíblia, quando se fala de filhos, por exemplo, Timóteo era filho de Paulo. Mas em que sentido? Porque era seguidor, era discípulo de Paulo. Então, discípulo aqui está a ideia de seguidor. Então, alguém que não era apenas um seguidor na teoria, mas que vivia, porque um discípulo não é uma pessoa que apenas aprende, mas passa a viver como aquela pessoa, passa a imitar, a andar, né? Então, digamos que alguém seja aqui meu discípulo, né? Ele não apenas segue o meu ensino, mas passa a, de alguma maneira, viver como eu. Vamos pensar no casamento, né? De alguma maneira, o casamento é um discipulado. Por quê? Porque a pessoa a qual você está casada passa a fundir a sua mente e as suas ideias com a dela. Você daqui a pouco parece que você não consegue mais se distinguir daquela pessoa, porque algumas ações dela ou algumas de suas ações são parecidas, né?
ou até mesmo com os pais, ou seja, parece que as coisas começam a estar juntas. Então, ou seja, é um discipulado aqui. Então, ser filho aqui estava ligado a isso. Então, ou seja, eu falei 3 grupos, mas na verdade é 2, porque o segundo aqui, que são um grupo que não foi tão longe, que podia se arrepender, mas aqui esses filhos foram longe demais, que agora o que esperavam eles era apenas o julgamento. E o texto aqui, ele vai ser bem enfático, eles matarei. Ou seja, é hora de eu aplicar o julgamento. Foi um grupo que, diante da oportunidade que foi dado àquela falsa profetisa, esse grupo se envolveu de uma maneira tal que não tem mais como voltar. Foi longe demais. E esse é o grupo do julgamento. Então nós temos 2 grupos. E os 2 grupos receberam a oportunidade de arrependimento. Mas um, que ainda há tempo de se voltar, há tempo de reavaliar sua conduta e se arrepender e se voltar para Deus. E o outro grupo é o que foi longe demais. E o que espera agora é só o julgamento. Mas o terceiro grupo aqui, que o versículo 24 vai dizer que são os demais. Esses demais aqui são os fiéis. O versículo 24 e 25 vai falar, o versículo 24 vai dizer que esse grupo, ele era um grupo da igreja que não se envolveu com essa doutrina, não aceitou, não tem essa doutrina, eles não aceitaram essa doutrina e não experimentaram essa doutrina. Então permaneceram fiéis a Cristo. Mas interessante que apesar desse grupo que permanece fiel, o texto vai dizer, outra carga não jogarei. Por quê? A não ser o quê? Que continue fiel. Cristo não vai exigir outra coisa desse grupo, a não ser que ele permaneça fiel. Continue perseverando. Não olhe, não deixe ser contaminado com a falsa doutrina. Não deixe se contaminar com aquele irmão, com aquela irmã, com ideias erradas. É importante, irmãos, é o que eu falei aqui. O maior perigo da igreja, muitas vezes, não é quem é de fora, é quem está dentro ensinando o que é errado. Ensinando, por exemplo, as mulheres de que elas podem abandonar o seu esposo na hora que quiserem. Não dá, joga fora, não. Isso é triste, às vezes, ouvir dentro da igreja pensamentos como esse. Dentro da própria igreja, desmotivando o casamento. Ou ensinando dentro da própria igreja que os jovens podem ter intimidade sexual. Não apenas praticam, mas ensinam. Eu queria que vocês olhassem depois o texto de Romanos. Romanos capítulo 1. A partir do versículo 18 até o 26, mas principalmente o versículo 25 e 26, que é falar de um grupo que não apenas pratica, mas ensina, motiva outros. E aquele texto vai dizer que Deus entrega essa pessoa ao pecado dela. Então vá, você quer isso? Você quer praticar? Então viva aí. Sofra as consequências de viver nesse pecado. Mas esse grupo, ele permaneceu fiel e deveria permanecer fiel. Não dê ouvidos a pessoas que querem desviar você de Deus. Ah, mas é a minha melhor amiga, então não é sua amiga. Qualquer pessoa que quer desviar você de Deus, quer afastar você de Deus, não é sua amiga. É tudo menos sua amiga. E eu digo isso de maneira especial. Não que o adulto ele não possa ser induzido. Mas é comprovado cientificamente que na fase da adolescência é a época que nós somos mais influenciados. Presta atenção. Por quê? Porque ainda nós estamos ainda estamos sendo formados intelectualmente, ainda estamos sendo formados, o nosso cérebro ainda está ali em informação. E é uma época que são muito informados. Por isso que Satanás ataca tanto os adolescentes. Ataca na escola com ideologias erradas, antibíblicas. Ataca por meio dos filmes, das séries de um grupo aí, né, que a pessoa assina com 5 pessoas, bem baratinho, né? Aí passa o dia todo, a noite, assistindo séries. Mas preste atenção que todas essas séries, elas é contra a família, é contra o pensamento bíblico de casal, de relacionamento, né? Mas aí, como nós não lemos a Bíblia, nós não conhecemos a Bíblia, nós aí vamos aqui, né? Entrando.
E aí nós temos ativistas anti-bíblicos dentro da igreja, cultivando outros jovens a seguir isso. O que nós temos mais hoje? Eu vou citar um assunto aqui, mas por favor, não me interprete mal, achando que eu estou fazendo política. Estou fazendo política, mas não partidária. O fato de alguém ser evangélico não implica que essa pessoa é evangélico. Às vezes os cristãos dizem, vou votar em fulano que é evangélico. Mas aquela pessoa, os pensamentos daquela pessoa são contrários às Escrituras. O que ela pratica é contrário às Escrituras. Aí adianta votar naquela pessoa? Estou colocando aqui, só para os irmãos pensarem, porque não é o fato de alguém ser evangélico que ele quer dizer que ele tem pensamentos evangélicos. Porque nós temos falsos profetas dentro da igreja. Nós temos pessoas que estão com mentalidades satânicas dentro da igreja. Coisas profundas de Satanás, como o texto diz aqui. Então não se iluda. Avalie a vida. Eu posso falar agora porque já passou a eleição, né? Avalie a vida de uma pessoa antes de votar. Veja o histórico dela. Não é na eleição não, porque na eleição ela faz, tira a barba, veste a roupa tranquila aí. Mas é o histórico daquela pessoa. O que ela pratica, o que ela ensinou, o que ela defendeu. A mentalidade dela era bíblica ou antibíblica? E interessante que havia pessoas que não eram evangélicas, que não eram de Deus, mas Deus usou. Ciro, o rei Ciro, peça, pagão. Mas Isaías disse que era servo de Deus. Por quê? Porque usou aquele homem pagão que não servia a Deus, mas para libertar o povo de Deus da opressão. Nabucodonosor. Então, na Bíblia nós temos vários homens que não eram homens de Deus, mas que foram usados por Deus para preservar o povo de Deus. E temos pessoas que têm o nome de Deus, mas têm uma mentalidade não cristã. Então, é isso que deve ser avaliado. Voltando aqui, certo? Permaneça fiel, de forma especial, dentro do Evangelho, por pessoas que se dizem evangélicos, mas a sua mentalidade não é de evangélico. Não é. Não se engane com isso. Interessante que nesse texto ele vai dizer que ao permanecer fiel, o versículo 26 a 28, que haverá participação do julgamento de Deus. Ele vai usar aqui o símbolo do cetro de ferro, da vara de ferro, e vai usar aqui o símbolo de estrela da manhã. Estrela da manhã em Apocalipse era o próprio Jesus. Então ele está falando de que esses crentes, eles teriam uma identidade semelhante à de Cristo e iriam participar do julgamento à semelhança de Jesus. E o texto ele vai concluir chamando cada crente a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Diante disso, nós queremos mais uma vez nos chamar, ampliar, que já começamos a fazer algumas aplicações. Uma delas, que já falamos, é que Deus não derrama o seu juízo sem antes dar a cada um de nós a oportunidade de abandonarmos os nossos erros e de abandonarmos os nossos pecados. Eu não sei se você está nesse período de misericórdia de Deus. Deus está dando uma oportunidade para você abandonar. Estamos vivendo no período de misericórdia. Está dando tempo para você mudar a sua vida, mudar a sua mentalidade, abandonar o seu pecado. Está dando tempo para isso. É isso que Ele espera de mim e espera de você. Essa é uma das razões que Ele não voltou ainda. Porque é o tempo de arrependimento. O tempo de mudança. Ele está dando esse tempo para você. Dando tempo para mim. A segunda coisa que nós precisamos saber é que Deus conhece até mesmo o que se passa em nossas mentes. E quando ele fala de mente, está falando de emoções, está falando de pensamentos, tudo o que passa em nossa mente, das nossas intenções, da nossa vontade. Eu, como pastor, não sei as intenções de vocês. Às vezes as pessoas querem esconder do pastor, né? Mas esquecem de que você pode esconder do pastor,
você pode esconder do seu pai, você pode esconder de sua esposa, esconder do seu esposo, pode esconder de qualquer pessoa, mas você não consegue esconder de Deus. E há nada oculto que não venha a ser revelado. Há nada oculto que não venha a ser revelado. Pode continuar escondendo e achando que está enganando a igreja, mas você não está enganando a Deus. Você não está enganando a Deus. Deus, Ele conhece o mais profundo dos seus pensamentos. É por isso que Ele pode fazer um julgamento eficaz. Porque não há como esconder nada dele. Não há como você se disfarçar de crente, passar como crente e não ser crente. Porque você pode enganar o pastor, pode enganar a igreja, pode enganar a sua família, mas você não consegue enganar a Deus. Já que eu não consigo enganar a Deus, eu vou viver no pecado. Não, olha o primeiro ponto. É tempo de arrependimento. É tempo de misericórdia para você se voltar para Deus e ser transformado por Deus. A outra coisa que queremos falar aqui, estamos no tempo da misericórdia, no tempo da oportunidade de nos arrependermos, mas no dia do julgamento, não. Se a trombeta de Deus soasse nesse momento aqui, se nós escutássemos as trombetas e víssemos um clarão no céu e saíssemos agora saímos aqui do templo e percebêssemos que Cristo estava voltando, se você não se arrependeu, era tarde demais. Porque no dia da volta de Jesus, no dia de sua morte, se hoje fosse o dia de sua morte, e você não aproveitou o tempo, a oportunidade de se arrepender, já é tarde demais. Deus tem dado a mim e a você um tempo de oportunidade para nós nos arrependermos e abandonarmos o pecado. Eu não sei quem é de Deus e quem não é de Deus. Interessante que algumas pessoas, até passando um tempo no inferno, no dia do julgamento, mas Senhor, por quê? Mas por quê? Eu não fazia milagre em teu nome? Eu não expulsava demônio em teu nome? Por que eu estou perdido? Algumas pessoas, elas não entendiam que a motivação do seu coração não era trazer glória para Deus, mas glória para si. Eu coloquei um vídeo do pastor Augusto Nicodemos, eu não sei quantos viram lá, é 2 minutinhos só. Pecadores pastoreando pecadores. E às vezes eu já questionei a Deus, por que eu, para ser pastor? Sou tão pecador, eu erro tanto. Não é? Não que eu soubesse desse vídeo, mas interessante é que Deus dizia assim, né? Eu quero pecador pastoreando pecador. Para que as pessoas vejam a minha misericórdia na sua vida, o quanto eu sou misericordioso com você, para que você entenda e para que você tenha misericórdia do outro. Quanto mais eu entendo como pecador, mais eu aprendo a ter misericórdia do irmão. Eu não passo a mão, os irmãos sabem disso, eu não passo a mão na cabeça de alguém. Mas eu tenho empatia e quero ajudar a outra pessoa para irmos a Deus, para ambos abandonarmos os nossos pecados. E nesse texto, o reverendo Augusto Nicodemos, ele disse que, ele falando dos dons que ele tinha, né, ele era alguém que conhece muito o Novo Testamento, ele é doutor em Novo Testamento. Alguém disse, pastor, o senhor conhece muito o Novo Testamento. Ele disse que eu não conheço, ele disse, é falsa humildade, porque eu conheço. Mas ele disse que uma coisa que ele aprendeu é que a gratidão torna ele humilde. É pela graça de Deus que eu conheço. Abrindo um parênteses aqui do texto, eu quero dizer para você, o lugar que você está hoje, o emprego que você está, a faculdade que você está terminando, não vem do seu conhecimento. Deus deu conhecimento para você. Deus teve misericórdia de você. E você muitas vezes não é grato, não é grata a Deus.
Você acha que você conseguiu por meritocracia. Foi eu que estudei. Louco, não sabe o que pedir a tua alma hoje. Louco, não sabe o que pedir a tua alma hoje. Não é meritocracia. Não, mas eu estudei, eu passei a noite em claro, eu passei lá e fiz aquela prova. Você poderia ter ido uma vez ser e não ter feito aquela prova, e não ter passado naquele concurso, não ter passado naquele Enem. Deus te deu saúde, te deu inteligência, deu capacidade para você lembrar daquela prova, deu condições para que você estivesse nesse emprego. Seja grato com a sua vida, com os seus talentos, com os seus bens. Deixe de ser avarento, de pensar só em si mesmo, deixe de ser egoísta. Reparta o que você tem com o outro, reparta com a obra de Deus. Não sei quem é esses fiéis, quem não é, mas Deus sabe. E no dia do julgamento, Deus vai separar os fiéis daqueles que se arrependeram hoje, nessa oportunidade, que foram gratos, que foram humildes, que reconheceram que não tinha nenhuma capacidade, que a capacidade que tinha vinha de Deus, que se voltaram para Deus, daqueles que mesmo diante dos apelos divinos, continuaram, insistiram no pecado. Meus queridos, nessa mensagem, diante desse julgamento que está esperando, Deus nos chama para cultivarmos essas virtudes, para não sermos relapso na questão doutrinária, pois no dia do juízo, Cristo, que tem percepção perfeita, sabe quem é seu e quem não é dele, e sabe daqueles que, apesar dos constantes apelos, ainda continuaram insistindo em viver uma vida distante dele. Eu não sei, mas você conhece o seu coração, você sabe como é que está a sua vida com Deus. Você pode não ser semelhante à igreja de Tiatira, que cultivava virtudes. Você pode ser diferente da igreja de Tiatira e não ser relapso na doutrina, mas ser relapso na conduta, a semelhança da igreja de Éfeso. Você pode ser a semelhança da igreja de Tiatira, está bem na conduta e está sendo relapso na doutrina. Mas você pode ser no terceiro grupo. Você é relapso no comportamento, você é relapso na doutrina. Mas a mensagem de Deus para nós hoje é de que estamos vivendo no tempo, na oportunidade que Ele nos dá para nos arrependermos. Ainda não é o momento do julgamento do Senhor. A misericórdia do Senhor está sobre você. Então é hora de você se apegar a essa misericórdia, se jogar aos pés de Cristo e ser transformado por Ele. É hora de você se voltar para Ele e não dar ouvido à voz satânica, repreender a voz da carne, do pecado que está dentro de nós, é vivermos em fidelidade com o Senhor. É esse o desafio de Deus para mim, é esse o desafio de Deus para você. Eu e você somos pecadores, lutamos constantemente contra o pecado em nossa vida. Mas a grande diferença é aonde estamos firmando a nossa vida.